Tudo bem, pessoal? Bom dia! Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, experimentalmente, o equivalente de Thevenin. Vejam que aqui no meu protoboard eu tenho dois circuitos, um mais complexo na esquerda, um mais simples à direita. Nós vamos fazer uma série de medidas para mostrar que ambos são equivalentes, apesar de um, na direita, ser muito mais simples do que o outro. A tarefa de vocês será calcular, teoricamente, esses valores que eu já vou dar, eles prontos aqui na prática, e vocês vão mostrar matematicamente, teoricamente, que o que a gente está medindo aqui realmente são esses valores encontrados, e vocês vão ver na prática como que funciona o equivalente de Thevenin. Antes de fazer qualquer coisa, vou passar sempre as questões de segurança, sem anéis, pulseiras, uso do EPI adequado, sapato fechado, calça comprida, cabelo preso para quem tiver cabelo comprido. Eu vou aplicar aqui nesse meu circuito 8 volts e 4 volts. Então, para fazer isso, eu tenho que ajustar a fonte. Como eu sinto que tem um tempo que eu estou fazendo isso antes de começar a aula, hoje eu vou fazer o procedimento completo aqui com vocês para relembrar, caso vocês já tenham esquecido. Aqui nesse ponto, eu já liguei a fonte e nós temos que fazer o ajuste dela. Vejam que nenhum dos dois displays eu estou tendo 0 volts aqui na saída, Então, como que faz esse ajuste? Eu vou fazer mais rapidinho, porque nós já fizemos isso nas outras aulas, hoje é só um lembrete. Primeira coisa, garanto que os meus potenciômetros estão completamente no sentido anti-horário, fonte independente, curto-circuito esses terminais. Vejam que a tensão caiu para 0 volts, ótimo. Coloco essa flecha aqui na horizontal ou um pouquinho acima da horizontal. E em seguida eu coloco um valor de corrente. Aqui 100 mA tá ótimo, aqui 90 mA tá excelente. Pronto, fiz isso, coloco no 0 novamente a minha tensão e tiro o meu curto-circuito. Perfeito, ajustado no 0. Vou repetir aqui para o da direita. Garanto que está tudo no mínimo. Curto-circuito. Coloco... Esse aqui está bem ruim de ver, gente, a setinha. Estou desconfiando que está até um pouco no lugar errado, essa setinha aqui. Deixa eu ver. Consegui colocar um pouco de corrente. Ótimo. Depois que eu coloco a corrente que eu quero, volto novamente para o 0, tiro meu curto. Ótimo, fonte ajustada. Eu vou precisar de 8 volts e 4 volts. Então aqui eu não toco mais no potenciômetro de corrente e ajusto a tensão que eu preciso. Então aqui eu vou colocar 8 e aqui eu vou colocar 4 volts. Ótimo. Eu vou verificar por meio de um multímetro a tensão que eu obtive. Aqui eu estou mostrando 8 volts, mas aqui, ó, eu vou falar para vocês, que vocês não estão vendo a tela, 8.09 volt aqui no multímetro. Ótimo. E vamos ver o de 4 agora. Eu obtive 4.08 volts. Tá bom também, tá ótimo. 4.07. Vocês vejam que aqui está variando um pouquinho, mas no multímetro eu tenho uma medida mais precisa. Ótimo. Tá no limite do aceitável, do que eu gostaria. Vamos então fazer a conexão da fonte no meu circuito. O que eu vou fazer? Já que eu preciso de uma tensão de 8 volts e uma tensão de 4 volts, eu vou conectar os terras dessas fontes, tá? Porque eu vou ter um terra comum. E vou usar um outro conector. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vou usar um outro conector para servir como o terra do meu circuito, tá? Esse conector vem para cá. Deixa eu desligar aqui enquanto eu estou manipulando. Em seguida, os 8 volts eu vou adquirir eles daqui. Coloco no segundo borne, terra, e
finalmente, os meus 4 volts daqui desse conector vou pôr nesse meu último borne aqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Esse aqui, gente, é o circuito pronto e é nele que nós vamos fazer as medidas. Eu vou reforçar algo que eu não tenho certeza se eu falei ali no início. Esses circuitos, eu estou considerando a saída deles, esses dois terminais, né? Entre esse terminal e esse terra, que eu já coloquei aqui para uma medida que eu vou fazer. O segundo circuito, a saída dele é entre esse terminal e esse terra. E eu vou mostrar que do ponto de vista desses terminais aqui, esses circuitos são equivalentes. Para isso, eu vou fazer 3 medidas. A primeira, eu vou medir a tensão de circuito aberto aqui. Eu vou medir a tensão de circuito aberto aqui. Essa é a primeira medida e ver que ela é a mesma. Segunda medida, vou medir a corrente de curto aqui e a corrente de curto aqui. Vocês vão ver que é a mesma. Terceira medida, eu tenho um resistor ali, eu vou colocar um resistor aqui, vou colocar esse mesmo resistor aqui e vocês vão ver que a tensão aplicada sobre esse resistor vai ser a mesma. Ou seja, qualquer resistor que eu colocar aqui vai ver daqueles terminais o mesmo circuito conectado a ele. Então, primeira coisa, gente, para eu medir a tensão, vamos lá para o multímetro, eu tenho que colocar esta ponta aqui, medir tensão, vou colocar no seletor de 20 volts, que é mais ou menos a escala que eu estou esperando. E eu não vou tentar colocar o multímetro dentro aqui do quadro que eu estou filmando, que eu já percebi que fica muito ruim. Vamos lá, vamos fazer a medida, gente. Primeira medida, tensão de circuito aberto. Como eu não consigo chegar nesse terra aqui, eu vou colocar uma ponta de prova aqui nesse terra e a outra eu vou medir aqui. Então, obtive 4,04 volts. Vamos ver aqui, 4,05 volts. Muito, muito próximo, tá? Muito bom mesmo. Próximo, eu tenho que medir agora a corrente de curto-circuito nos dois circuitos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu multímetro, eu vou tirar essa ponta de prova aqui, colocar para medir corrente, colocar na escala de miliampere, que é o que eu espero. Então, vamos lá agora para a medida. Como eu tinha aqui um circuito aberto, para eu fazer essa medida agora em série, é muito fácil, né? Eu simplesmente conecto uma ponta de prova aqui, a outra no meu terra. Eu estou medindo 2,04 miliamperes. Vamos ver nesse outro circuito, 2,03 miliamperes. Muito próximo. Excelente. Então, tensão de circuito aberto, muito próximo. Tensão de curto-circuito, muito próximo. E se eu tiver um resistor qualquer? Aqui no caso, eu escolhi, gente, esse resistor aqui de 2,7 kΩ, tá? 2,7 kΩ, se estiver focando. Então, vou colocar ele nos dois circuitos e nós vamos ver o que acontece. Desliguei aqui minha fonte, porque eu vou fazer uma alteração na topologia. Conectei o meu resistor. Como eu vou medir tensão, vou ajustar aqui o meu multímetro para medir tensão e vamos ver o que eu vou obter. Então, deixa eu reclamar do tripé na frente, atrapalhando a medida, como sempre. 2,30 volts. Perfeito? Obtive 2,30 volts. Vamos agora colocar esse resistor no outro circuito. Vamos ver se é equivalente. Se for equivalente, eu tenho que obter o mesmo resultado. Vocês concordam? Então, liguei novamente. Vamos ver o que eu obtenho. Eu vou obter 2,30 volts, tá? Não estou mentindo não, exatamente isso. Então, o que a gente viu, gente? Eu tenho dois circuitos diferentes. Um circuito bem mais complexo do que o outro. Vejam, aqui eu tenho um resistor de 2K, outro resistor de 2K, um resistor de 1K. Aqui eu tenho somente um resistor de 2K. E vejam que esses circuitos tinham a mesma tensão de circuito aberto, a mesma corrente de curto-circuito e vejam que eles também, quando eu conecto um componente externo, aplicam a mesma tensão naquele componente e, consequentemente, também a mesma corrente. Ou seja, eu posso dizer que esses dois circuitos são
equivalentes. Quais são as diferenças? A fonte, né, diferente, e o resistor equivalente, que vocês vão ter que calcular para mim. Vocês vão ter que me explicar no relatório por que uma fonte de 8 volts com essa topologia aqui de resistores é equivalente a uma fonte de 4 volts em série com um único resistor de 2 kΩ, tá bom? Então, fiquem atentos ao relatório. No relatório eu vou fazer passo a passo. Se vocês tiverem dúvida também, eu estou à disposição. Até a próxima, então. Obrigado e tchau.